nome é Ângelo Viana, eu sou criador do Método Moto e eu ensino você a pilotar com segurança para que você possa aprender e curtir a sua moto e tudo de bom que ela pode te entregar sem correr risco desnecessário para você, para quem você ama e o principal, voltando vivo para casa, tá bom? Esse é o objetivo. Na terça-feira passada, a gente definiu a diferença entre limite e limitação. A gente conceituou o que é limitação e o que é limite. E aí, só lembrando que limite são aquelas nossas fronteiras atuais e temporárias, porém que com muito esforço e dedicação a gente consegue superar. Já as limitações são limites cristalizados, né? Limites aceitos a ponto de se tornarem verdades permanentes. E não quer dizer que a gente não consegue quebrar uma limitação. A limitação também tem uma decorrência em função fisiológica. Então você pode ter sim uma limitação fisiológica. E aí ela se torna algo muito mais engessado do que um limite, que na maioria das vezes é um limite comportamental, mental, de atitude que você pode mudar. Inclusive, no meio do motociclismo, um limite pode ser alterado trabalhando um vício de pilotagem. E aí a gente faz um review da aula passada, onde eu atribuí a nascença do vício de pilotagem à questão dos limites que você tem, tá bom? Então, ó, a gente começou a falar sobre isso e a gente falou sobre a romantização do motociclismo, né? E aí, na romantização do motociclismo, eu tratei sobre alguns jargões, como as pessoas colocam esses jargões como verdades absolutas. E aí fiz um post essa semana no Instagram, e aí recebi uns comentários muito engraçados. As pessoas falando, eu tenho amigos que se curaram de doenças e tudo mais, andando de moto. Ok, tudo bem, não tem problema, mas não romantize com algumas coisas, porque você pode falar tudo, você pode falar que a moto é milagrosa, você pode falar que a moto é sinônimo, suprassumo de liberdade, você pode falar sobre irmandade, você pode assumir qualquer tipo de informação, desde que você carregue junto com isso uma consciência muito forte sobre segurança, né? Hoje em dia se fala tudo menos prudência, técnica, risco, entendimento, conhecimento, né? Hoje a preocupação é muito mais atribuir ao motociclismo essa questão de liberdade, estilo, aventura, irmandade. Esquecemos de colocar essa questão séria que é a questão da segurança. Então a gente fez uma reflexão sobre isso na live passada. Aí a gente começou a falar sobre os limites, né? Então falamos sobre limites físicos, limites e limitações. Falamos sobre aspectos fisiológicos, aspectos de força, de resistência, de sustentação corporal, controle fino muscular, doenças pré-existentes e pilotagem. Falamos sobre limitações em relação à moto, a questão de você controlar a sua moto. Falamos um pouquinho se a potência importa, se o peso é relevante, a sua estatura versus a ergonomia da moto versus a sua compleição física. Falamos no objetivo do uso da moto escolhida, tempo de uso, intensidade, viagem, trabalho, viagem longa, viagem curta e uma série de coisas, tá bom? E aí, é importante algumas coisas, né? Essa semana, inclusive, depois daquela live, onde eu desmistifiquei a questão da compra da primeira moto, por exemplo, eu tive gente que me mandou mensagem dizendo, cara, por causa daquela live, por causa daquela reflexão, eu comprei a moto que eu queria. E eu já estou usando ela e eu estou muito bem, eu estou me sentindo muito bem, estou conseguindo dominar a moto. Eu achei que eu não conseguiria. Falei um pouquinho sobre isso, que é justamente a questão de reflexão do ponto de limitação em relação ao uso do equipamento, tá bom? Então a gente parou por aqui na live passada, então é importante eu fazer esse resumo para vocês poderem entender o que rolou. Se você perdeu a live passada, ela tá aqui no Instagram, ela tá aqui no YouTube, é só correr lá e assistir, tá bom?
Show! Pessoal, então hoje, segunda parte dessa live, eu quero continuar traçando 3 limites que são importantes, 3 limites, e às vezes que se tornam limitações, né? E lembrar para vocês que o conteúdo dessa live vai ser entregue num mind map lá dentro do grupo do Telegram. Então, corre lá e acessa lá o grupo que você vai curtir, tá bom? A primeira limitação da noite, ou limite, e o limite pode se tornar uma limitação, é o que a gente chama de limitação técnica, não é? Conhecimento sobre as técnicas de pilotagem. E aí isso é um grande limite. Isso é um grande fator, inclusive, de surgimento de limitação. Ou seja, conhecimento sobre pilotagem cria cercas de limites sobre o que realmente importa. Estas cercas enclausuram a sua forma de pilotar e depois de um tempo, cumprindo aquele limite, você desenvolve vício de pilotagem e daí a gente tem um problema, a gente tem um passo para começar uma limitação. Então, a limitação em função da técnica de pilotagem é algo realmente muito preocupante. E aí a gente tem 4 aspectos que eu quero chamar a atenção para que você comece a perceber a questão do limite e limitação em função do conhecimento, tá? Um dos aspectos é justamente esse que a gente tratou há 5 minutos atrás. O imediatismo de receber o conhecimento, tá? Isto é típico do motociclismo brasileiro. Aí antes que comece a coisa toda, por que só o brasileiro? Eu vou explicar por que só o brasileiro. Olha, é típico o imediatismo do motociclista brasileiro porque ele foi forjado a falar e a aprender sobre o motociclismo essencialmente na prática. Ele se preocupa muito pouco com a teoria e, aliás, quando ele vai lá fazer o primeiro ensino, o primeiro aprendizado junto com as motoescolas e tudo mais, o que menos se preocupam é aplicar a teoria de ciclística para o aluno, né? É mais importante a teoria do que se pode fazer, do que não se pode fazer, dos pontos, das normas de condução, enfim, das leis de trânsito, do que falar para o aluno algo muito importante sobre física aplicada à frenagem, sobre física da curva, sobre tempo, sobre reação, sobre ação, enfim, é muito mais importante traçar um limite do que é legal, né, do ponto de vista de cumprimento da lei, do que falar essencialmente de ciclística. Porque, na verdade, para que eu vou falar de ciclística se eu vou pegar o aluno 5 minutos depois e vou jogar ele numa pista de prova e fazer ele repetidamente pilotar numa pistazinha ridícula que não avalia absolutamente ninguém, esse é o meu ponto de vista e é verdade, né? Se no segundo ou no dia seguinte ele vai pegar a moto dele e vai cair numa rodovia. Então assim, o motociclista brasileiro é imediatista. Ele quer receber informação rápido. Ele quer que eu resolva o problema dele. Se vocês não têm noção da quantidade de direct que eu recebo perguntando sempre as mesmas coisas. Como é que eu faço a curva? É como se um assunto que a gente coloca no método moto de 4 ou 5 horas fosse ser resolvido em 5 minutos. Ou num texto pequenininho, dizendo faz assim e assim assado. É o princípio do imediatismo. Não é? É o princípio do imediatismo de você entrar aqui e falar, olha, tá lento, eu quero que você acelere porque eu quero receber informação rápido. Então, eu estou quebrando o padrão. Quem me segue sabe que o objetivo aqui é quebrar justamente o padrão do imediatismo, porque neste momento eu estou pouco me lixando para a prática. Eu quero que de fato você domine e saiba o que está falando. Eu quero que você saiba o fundamento da coisa. Então, meu amigo, minha amiga, que tem o afã imediatista de receber informação rápido, péssima notícia. Você não vai receber a informação como se fosse uma fórmula mágica. Você vai ter que estudar. É para isso que a gente está aqui, tá bom? Então, esse é um dos aspectos. Próximo aspecto é um aspecto de memória. E aí eu queria que você entendesse e fizesse um retorno na origem de aprendizado para entender justamente como foi o seu aprendizado.
né? Ele foi na motoescola, ele teve o auxílio da família, você aprendeu com os amigos, você aprendeu sozinho. Como é que foi o seu aprendizado? Por que que eu estou falando isso? Porque existe um estudo internacional, um estudo muito sério, né, de comportamento e que analisa principalmente o resultado de um monte de acidente. E não é só, antes que alguém fale, é lá nos Estados Unidos, não é. É um estudo internacional, né, feito por uma entidade muito séria que tem uma gradação de risco comportamental em função do aprendizado. Olha que doido que você está me falando que em função do aprendizado eu vou ter uma gradação de risco comportamental? Sim. E isso muda? Ou para sempre eu vou estar congelado dentro do meu limite que foi estabelecido quando eu aprendi lá atrás? Não, isso muda. É claro que isso muda. Mas, por enquanto, para que esse limite seja atual, né, e momentâneo, a gente tem que bombardear o que aconteceu no passado com conhecimento, para que esse limite não vire uma limitação. Como é que esse limite de aprendizado vira uma limitação? Quando você aprende de um jeito, há tempos atrás ou até recentemente, e você só sabe daquele jeito, e você recebe estímulos visuais e estímulos auditivos de pessoas dizendo é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Você começa a praticar e aquele é desse jeito começa a fazer sentido, porque o fato é que você está praticando e está executando aquele jeito que te passaram. E você não conhece, não cogita a existência de outra forma. E aí isto cria um vício. E o vício deriva um limite. E a depender de quanto tempo esse limite exista, ele se cristaliza e vira uma limitação que é difícil e quase impossível de se quebrar sem o bendito do conhecimento direcionado. Então, entender como foi o seu aprendizado, voltar lá e entender como é que eu aprendi, como é que foi, como é que me deram a carga em relação à ciclística da moto, ou eu aprendi na raça, o que que eu tenho consumido, o que que eu vi, depois eu fiz algum curso, depois como é que era esse curso. Fazer essa autoanálise inicial é fundamental. E aí existe uma gradação de risco, existe um gráfico, inclusive uma senoide. O gráfico de senoide, né, aquele que vai e aumenta de novo, ó, fazer aqui, vai assim e aumenta de novo, vai aumenta de novo, desce de novo, enfim, é um gráfico de recorrência que diz inclusive que esse limite de aprendizado ele se manifesta de acordo com o tempo e ao longo de anos ele vai alterando. E eu vou te dar um exemplo para ficar assim claro para você, né? Então você a primeira fase do gráfico, a primeira fase do estudo, ele fala o seguinte, ó, a pessoa que tem de experiência, na hora que ela pega a moto, até 6 meses, ela tem uma propensão maior a correr susto. Até 6 meses, uma propensão maior a correr susto. Porque de fato ela está colocando em prática aquilo que supostamente ela aprendeu. Né? E aí ela vai lutar com o que é certo, com o que é errado, ela vai criar os hacks. Ah, isso aqui não funciona para mim, mas o dedo aqui funciona. 3 dedos, um dedinho só. A aceleração faz assim, ó, meu joelho fica mais para cá e o meu tronco fica assado. Ponto. Tá bom? Ela vai criar os hacks dela. E daí, nestes 6 meses iniciais, ela vai tomar bastante susto. A partir do 6º mês, até um ano, primeira parte do gráfico, a gente está crescendo na senoide. Tá? A partir do 6º mês até um ano de pilotagem, ela já tomou alguns sustos e ela já entendeu que aquilo é arriscado. Então, se você quer saber o quão seguro você fica no primeiro ano de pilotagem, eu vou te falar que a propensão é que você fique bastante seguro no primeiro ano, porque é o ano de experimentação. E do 6º mês até o 12º mês, o estudo não reflete a ocorrência de acidente significativo que possa ser taxado ou que possa influenciar no resultado do estudo como um todo. Ou seja,
Do sexto mês até o 12º, a gente tem uma ocorrência de pouco acidente. E se eu te falar que esse estudo continua, ele vai agora do primeiro ano até o segundo, do segundo ao terceiro, a senoide vai crescendo. Chega um ponto da pilotagem que a pessoa fala: eu já sei de tudo, eu quero acelerar o conhecimento, eu quero receber informação rapidinha, porque eu sei de tudo, porque, enfim, porque, sei lá, eu quero ver se eu pesco alguma coisa que tire um probleminha meu, mas eu quero que seja rápido isso aqui, porque eu sei de tudo. Nesse momento, ela toma muito susto e é aí que os acidentes acontecem. Olhando o estudo com, com profundidade, você começa a encontrar padrões. E aí, quando eu falo com os alunos, a primeira coisa que eu falo é: quanto tempo você pilota? Pilota assim, ó, desde o primeiro dia que você pegou a moto, não é o tempo de habilitado. É porque tem gente que pilota 50 anos, mas só tem 10 de habilitado. Então, assim, quanto tempo você pilota? Porque eu já tenho na minha cabeça os efeitos da senoide. E eu sei, basicamente, que naquela fase de pilotagem, com aquele tempo de pilotagem, ela tem uma propensão X a se acidentar mais do que os outros. Você já fez esse mapa? Eu não tenho esse estudo. Não precisa. Eu quero que você agora, nesse momento, faça alguns passos que eu vou te colocar exatamente agora. Tá? Então, primeiro, faz um roteirinho. Ó, como é que você aprendeu? Eu aprendi na motoescola. Pera, não foi só na motoescola, né? Foi na motoescola. Depois você pegou a moto do primo, família. Depois você pegou a moto do amigo, ou você aprendeu sozinho. Como é que foi o teu aprendizado? Tá? Segunda coisa, quais são as suas deficiências técnicas? Você já identificou? Você já parou para falar: eu tenho dificuldade nisso ou naquilo? Eu não acredito se você disser para mim que já sabe pilotar. Então, o primeiro passo para acontecer um acidente é você estar aqui perdendo seu tempo porque você já sabe pilotar. Pode ir embora. Eu não acredito nisso, tá bom? Então, assim, quais são as deficiências técnicas que você tem? Você tem 30 anos, ok, legal. Mas o que, que você tem de mais complexo na pilotagem? O que, que você sofre mais? Cara, eu sofro mais para fazer curva em baixa. Não, eu sofro mais para fazer curva em alta. Não, eu sofro mais no corredor. Eu sofro mais na frenagem. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Eu tenho medo de atropelar um cachorro. Cada coisa que você declama para mim revela um aspecto técnico. Então é importante que você mapeie as suas deficiências para que todo o aprendizado daqui para frente primeiro comece na deficiência. Então, o segredo de você quebrar um limite e não deixar ele se mutar até uma limitação é você atacar cada um por um e um de cada vez. Então não adianta você assistir 1 milhão de lives e tudo mais, querer ir para a rua e acertar tudo de cara, porque não vai. A primeira etapa que você tem que fazer aqui é fazer esse estudo básico, né? Como é que você aprendeu? Quais são as deficiências técnicas que você sabe que tem? E aí é importante nessas deficiências técnicas, se você andar com um grupo de amigos e tudo mais, e tiver um amigo mais chegado, perguntar para ele: cara, qual que é a deficiência que você acha que eu tenho? É importante a visão e a visibilidade das pessoas que andam com você também, tá bom? Próxima coisa. Agora, supondo que você já tenha feito esse exercício, né, de colocar lá as deficiências, vamos lá, vamos avançar agora um pouco mais profundo. Quais são os seus vícios de pilotagem? Agora é difícil, né? Eu já fiz uma live sobre vícios de pilotagem, mas que vício de pilotagem você tem? E por que que é difícil? Porque para assumir que aquele comportamento ou aquela técnica utilizada é um vício de pilotagem, você precisa saber o contraponto do que é certo a se fazer. E aí, tendo a informação do que é certo a se fazer, você consegue comparar com o que você está fazendo agora, nesse exato momento. E aí você detecta o vício de pilotagem. Como é que eu vou identificar o que é certo? Olha, essa é a live de número 60. Eu estou há mais de 60 horas
mostrando uma série de aspectos para vocês. E aqui você consegue pescar muita coisa que é certa. Porque toda live eu entrego muito conteúdo de valor. Mas se você não se contentar com isso, você pode correr para o lado de cá. Você pode entrar no método Moto, onde a gente destrincha a base inteira de conhecimento, para que você possa, de fato, e de uma vez por todas, ter acesso a um conhecimento ordenado, muito organizado, e identificar também, de uma vez por todas, o teu vício de pilotagem. O quarto aspecto é curso de pilotagem. Ó, curso de pilotagem habilita você a conduzir uma moto com proficiência e segurança? Não. Exatamente isso que você ouviu. Mas aí eu quero fazer um corte aqui de interesse, tá bom? Porque eu vou traçar para você aqui basicamente o que é colocado hoje como curso de pilotagem, tá bom? Quando a gente fala de curso de pilotagem, a gente coloca na cabeça das pessoas de imediato uma cena, tá? A cena é a moto passando entre os cones, a cena é aquele policial fazendo um monte de manobrinha entre os cones, que aliás foi a minha formação, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu 126 dias conversando com os cones e outras coisas mais, é óbvio, mas moto habilidade, passar entre os cones, fazer um curso de pilotagem entre cones, não habilita você a pilotar com segurança. Tire isso da cabeça, né? Máximo, ele tem um objetivo, ele se presta a dar ferramental para que você possa dominar uma moto que tem um peso envolvido em baixa velocidade. É só isso? Não. Porque se o instrutor de verdade, né, souber extrair do exercício de baixa velocidade coisas que você deve aplicar durante o dia na prática para as velocidades medianas e até altas velocidades, é possível sim associar as coisas. Mas o grande problema é que o mercado, infelizmente, tem pessoas que não estão habilitadas para extrair daquele tipo de exercício o que é efetivamente útil. Vamos agora para um outro tipo de curso? Track Day, um curso de pista mirabolante, seja lá o que for. Qual o objetivo de um curso desse, né? No máximo, fazer você conviver com certas coisas do ponto de vista da velocidade, trazer para você um conforto a mais quando você estiver na estrada, rodando a sei lá quantos por hora. Legal. Mas até você chegar na estrada, você vai transcorrer a cidade. E aí tem muitos aspectos que podem te machucar até que você chegue na estrada e acelere a zilhões por hora. Então, curso de pilotagem tem que ser colocado como uma categoria à parte na questão da limitação técnica. Um curso de pilotagem mal dado por um instrutor não qualificado e tá cheio por aí, pode criar sim uma limitação em você. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes você faz o curso, você não tem o conhecimento prévio, nunca teve, você teve no máximo a aula do Detran e depois anos de pilotagem na prática. Você ouvia um monte de coisas sem fundamento. Você faz o curso e sai do curso achando que já sabe de muita coisa. E aí cai na esquina do curso, como eu tenho relato de gente, de cursos aqui em São Paulo, que fazendo o curso, saíram do curso e se acidentaram na esquina do local do treinamento. Então isso não é critério para habilitar ninguém. Conhecimento de segurança é muito mais holístico, é muito mais amplo. Ele não está adstrito só a um curso de pilotagem que trata de uma faceta, um uma faceta do espectro, uma linha do espectro que envolve a pilotagem. Olha, acredite, eu tenho provado por A mais B para vocês que estão no Instagram, no YouTube, que também me seguem no Instagram, que tem muito assunto a ser tratado. Né? Todo dia eu solto uma coisa nova para vocês, de um jeito muito técnico. Se você não percebeu ainda, perceba que o motociclismo não é só sentar na moto, né?
passar a primeira marcha, subir o resto e acelerar. Não é só isso. Tem muito mais coisa por trás disso. Então, quando a gente trata sobre limitações do ponto de vista do conhecimento, eu quero que você observe isso, né? A questão do aprendizado, a questão de saber mapear as suas deficiências técnicas, a questão de confrontar as suas deficiências técnicas com uma informação precisa do que é certo e o que deve ser modificado. E dali conseguir mapear um vício de pilotagem e principalmente entender que cursos de pilotagem que são específicos para coisas tratam apenas de facetas, uma parte do espectro e não da totalidade que eu quero passar para vocês sobre segurança para motociclismo, tá bom? Então não crie aí na sua cabeça esta questão de agora eu fiz um curso X com um monte de cone ou no track day e agora eu sei pilotar que nem doido, porque não é verdade. Ponto, fato. Goste você ou não, é isso. São anos fazendo isso e olha, eu tenho inúmeros testemunhos que me mostram que aprender uma faceta do espectro não garante a totalidade do conhecimento, tá bom? Limitações mentais. E quando eu falo de limitação mental, eu falo sobre preparação psicológica para pilotar. E aí eu vou trazer primeiro a questão de traumas. Né? Como é que eu tiro um trauma de pilotagem? Né? Foi até uma pergunta da Roselaine aqui. Pode ser um trauma de primeira pilotagem, pode ser um trauma pós-acidente. Como é que eu tiro um trauma? Tá? Primeira coisa para você quebrar um padrão de trauma, porque trauma nada mais é do que um padrão de pensamento que causa por questões de temor, medo associado, medo, temor reverencial, né? O medo só de pensar, o medo da reverência, o medo de pensar que aquilo pode acontecer de novo nada mais é do que um padrão cíclicos de pensamentos que causam ansiedade e levam ao bloqueio, limite atual e momentâneo. Um trauma pode ser dissolvido, sim. A primeira coisa para a questão de um trauma decorrente de um acidente, é claro que eu não vou me furtar a dizer para que você procure um psicólogo relacionado à área de trânsito. Isso é uma coisa importante. Mas vamos lá, vai além de procurar um psicólogo, o que eu posso fazer para me auto sustentar em relação a um trauma ou alguma coisa nesse sentido sobre um acidente? Né? Fazer tudo aquilo que a gente está falando aqui agora. Mapear a situação. Escrever o que aconteceu. Como é que foi o acidente? Entender, depurar o acidente. Depurar o acidente, eu já fiz isso, né? Já falei isso para vocês. Já expliquei como é que se depura um acidente. Né? Então, sofri um acidente. Devo deixar para lá e apagar? Não, porque isso vai te gerar trauma. E o trauma decorre justamente de você não compreender a essência ou os meandros ou os detalhes técnicos que te levaram ao acidente. Então, assim, entender o que aconteceu, refazer o processo do acidente e mapear a deficiência técnica, aquilo que você poderia ter feito, é o primeiro passo para você começar a dissolver o trauma. O que você está me dizendo? Eu estou te dizendo para você, mais uma vez, colocar conhecimento em cima. Faz parte do combate, eu não sou psicólogo, mas faz parte do combate de um trauma reviver a situação de uma outra forma. E aí os psicólogos revivem com associações, com mitigando a situação. Alguns psicólogos revivem a situação em partes. Olha que legal, você pode fazer a mesma coisa. Você pode lembrar do acidente que te trouxe o trauma e reviver o acidente estudando em partes. Por exemplo, o que eu consigo lembrar daquele dia de como estava a via? A via estava muito movimentada, estava chovendo, tinha muito carro, a pista da direita estava assim, estava assado, ponto. É o que eu quero fazer, é o que eu quero estudar hoje. Próximo, enfim, próxima memória do trauma. Né? Como é que eu estava vestido?
Que equipamento de segurança eu estava usando? Porque se eu tenho um trauma em relação a algo que me causou aquele acidente, pode ser que esse trauma seja amplificado se daquele acidente teve uma decorrência física, teve uma diminuição de potência física, teve uma fratura, teve alguma coisa que te deixou uma sequela, enfim. Como é que eu estava vestido? Por que que hoje eu tenho essa sequela? Será que eu estava com o equipamento certo? Será que eu não estava? Enfim, é um outro aspecto. Depurar o acidente é uma maneira muito precisa de te ajudar a resolver o trauma. E quando eu falo acidente, eu falo de acidentes bobos. Quer ver? Estou tirando a carta pela primeira vez. Vou para a motoescola e derrubo a moto. Caio com a moto durante os treinamentos. Levanto, sacudo a poeira, o instrutor, não, vamos lá, é assim mesmo. Sobe aí de novo, vamos lá. E aí eu continuo fazendo mal o que eu tenho que fazer. Chego no dia da prova, todo nervoso, toda nervosa, eu caio na frente do examinador, o Detran. Isso me causou um trauma. E em decorrência disso, eu não consigo tirar a carta. É um acidente bobo, sem sequela, mas que deixa um trauma funcional. A minha função cognitiva para que eu possa finalmente tirar a carta e virar um motociclista, que é uma coisa que eu quero, eu não consigo exercer. Por que que você caiu? Quais foram as causas da queda? Você já fez esse mapa? Você já parou para escrever isso? Então, essa é uma limitação do ponto de vista mental. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo de limitação mental, eu falo especialmente sobre preparação psicológica para pilotar. E um outro fundamento da limitação mental é qual é o seu desafio de pilotagem. Né? Para que você está se preparando para pilotar? Ah, eu quero fazer a Rota 66, que eu acabei de fazer. Foi é o meu sonho, percorrer a Rota 66. Mas você sabe que a Rota 66, nesse trecho que a gente vai fazer, tem uma condição muito severa. São 2.800 quilômetros, na amplitude de temperatura que judia, massacra o corpo. Você tem preparação para isso? Você tem preparação para perceber se aquilo é um desafio que pode ser realizado ou não? Quer ver outra coisa? Eu eu quero ir para o Atacama. Você tem preparação para pilotar longas horas por dia? Você está com limite mental, do ponto de vista psicológico, calejado para poder fazer isso? Ah, eu não quero fazer isso. Eu quero pegar a moto e trabalhar todo dia. Você já se preparou para enfrentar o trânsito das grandes cidades? Ou você romantiza? E aí eu trato sobre o perigo da autoilusão. Né? O perigo da autoilusão tem muitos contextos. Então, um primeiro contexto é esse. Você vê uma cena, o cara pilotando na estrada, fazendo uma curva em estrada linda, e você fala, quero ir para a estrada. Você tá pronto para isso? Ou você tem um limite psicológico para lidar com velocidade, por exemplo? Ou você tem um limite psicológico para lidar com a pilotagem que ultrapasse 1 hora? Ou você tem limites psicológicos para lidar com carros passando ao lado, com ambientes apertados, com buzina, com excesso de som. Limites psicológicos são fundamentais. Como mapear um limite psicológico? Anotando, fazendo o seu relatório de limitações. Então, limitações técnicas, limitações psicológicas. O que que eu tenho medo quando eu pego a minha moto? Na cidade, e aí você coloca. Na cidade eu tenho medo do corredor, eu tenho medo quando o motoboy fica atrás de mim acelerando, eu tenho medo quando um carro buzina, eu tenho medo quando eu vejo um caminhão. Coloque as suas limitações. Do ponto de vista psicológico, isso é muito relevante. Na estrada, eu tenho medo quando eu abaixo. Olha, eu tenho um aluno que ele falava isso. Eu tenho medo quando eu abaixo a minha visão e olho para o velocímetro e vejo que ele está ultrapassando 90 por hora. Acontece. Então, que tipo de limite? São muitos os limites psicológicos. Eu tenho um limite, eu tenho medo quando eu olho a curva. Eu tenho medo quando eu olho uma curva em descida. Aconteceu agora na Rota 66. Então, turma, quais são os seus limites psicológicos? Você consegue pilotar por horas? Você consegue enfrentar a estrada? Você consegue enfrentar 1 hora para chegar até o trabalho com barulho, com caminhão, com carro, com cara. Eu tenho medo de quando eu vejo alguém com um celular.
Eu tenho um aluno que fala, eu tenho pavor quando eu estou pilotando a minha moto na cidade e vejo alguém pegar o celular, percebo que a pessoa desvia o olhar para o celular porque eu já me acidentei com alguém que estava digitando no celular. Limites. Qual que é o teu nível de concentração? Isso é importante. Ó. Dentro do limite mental, mapear o nível de concentração é importantíssimo. Você tem um nível de concentração alto, médio ou disperso? Preste atenção. Se você se identifica como uma pessoa que tem nível de concentração disperso, e sabe quem tem nível de concentração disperso? Justamente as pessoas que pedem para acelerar o que estão ouvindo. As pessoas que falam, cara, fala rápido aí, fala mais dinâmico, o que eu quero disperso. Ele quer consumir rápido, rápido, porque ele já quer pensar em fazer outra coisa. Como é que está o teu nível de concentração? Você consegue começar uma tarefa e concluir a tarefa? Mas como é que eu associo isso no motociclismo? É simples de tudo. Faça um teste, tá? Você vai pegar a sua moto amanhã ou hoje, eu não sei se você vai pilotar depois daqui, você vai pegar a sua moto e você vai definir um ponto a ser observado. Eu vou prestar atenção nos meus dedos. Eu vou prestar atenção na minha mão do acelerador, como é que ela se comporta. Eu vou colocar atenção nisso. E colocar atenção não necessariamente demanda estímulo visual, ou seja, eu não quero que você fique olhando para a mão do acelerador, senão você vai se machucar. Né? Mas eu vou prestar atenção no acelerador, inclusive do ponto de vista tátil. E por vezes, quando tiver oportunidade, eu vou colocar os meus olhos na minha mão. E eu vou prestar atenção nos mínimos detalhes. Como é que está meu dedo? Como é que está a posição do dedo? Como é que eu pego no manete? Se é muito para trás, se é muito para fora? Como é que está meu pulso? Se ele está curvado, se ele é mais assim? Colocar atenção por um momento. E aí preste atenção agora no segundo estágio desse exercício simples aqui. Se você conseguir executar um caminho inteiro, né, pensando que tudo que aquilo que você está fazendo vai desaguar justamente no ponto da aceleração, ou na mão, ou no dedo, que você está momentaneamente estudando, o teu nível de concentração no motociclismo é alto. Mas se você olha para a mão e depois olha para cá e pensa não sei o que tem que fazer, ou vou frear, ou seja lá o que for, o teu nível de motociclismo de atenção é disperso. Então coloque atenção nisso. Isso é um exercício simples de tudo, mas que vai te ajudar bastante a entender um limite mental, que é o limite de concentração. Eu estou dando aqui alguns aspectos, pessoal, não é a integralidade, mas são coisas que vocês podem fazer de imediato, tá bom? Próximo limite. É o terceiro e último conjunto de limites da noite, né? Limites comportamentais. E aí, disso tudo que a gente vem falando em 2 lives, é para chegar nesse ponto que a gente vai conversar agora. Porque você pode ter ultrapassado todos os limites, ter feito avaliações, ter falado, não, olha, eu não tenho limitações físicas em relação ao uso da moto, eu consigo controlar a moto, eu tenho resistência, eu tenho sustentação corporal, eu não tenho limitação em relação ao equipamento, eu sei para que eu comprei a moto, eu consigo efetivamente dominar a moto, eu sei qual é o objetivo, está bem definido o objetivo de uso da moto escolhida. Eu não tenho limitação técnica, porque realmente eu acho que eu consigo pilotar, eu já fiz 500 milhões de cursos, seja lá o que for, eu já mapeei meus vícios, eu sei qual é o problema, eu não tenho limitação mental e psicológica, eu estou realmente preparado para lidar com isso, porque é o que eu quero, é o meu sonho, eu já metrifiquei meu desafio, eu já sei que meu nível de concentração é baixo, é alto, seja lá o que for, já está tudo mapeado. Mas aí a gente entra agora no limite que arremata tudo isso, tá? Os limites comportamentais. E esses aí podem derrubar todos os outros limites, tá? Eu vou trazer aqui para vocês 5 limites comportamentais. E agora você pode observar se um desses limites toca a sua pilotagem.
O primeiro limite comportamental é já sei de tudo. Esse é um limite dos mais graves que existem. Porque eu já sei de tudo simplesmente faz com que você feche os olhos para a possibilidade, não de aprender, mas para a possibilidade de existir alguma outra técnica ou alguma outra forma de conduzir e usar a moto, ou algum outro método que te leve a realmente comparar a forma que você faz alguma coisa com essa outra forma proposta. Então, o cara que já sabe de tudo, ele tem um limite grave. A pessoa que pilota uma moto, que acredito não esteja aqui, porque quem está aqui está porque quer aprender alguma coisa. Mas se você conhece alguém, né, que fala para vocês, ó, eu já sei de tudo, ele se disfarça de algumas coisas. Quer ver? Eu vou citar para você. Ó. Ah, cara, isso aí eu já sei. Essa curva, isso aí, eu já piloto, já 30 anos fazendo isso eu já sei. O que? Aprender de moto no online, aprender de moto ouvindo live. Aprender de moto é na prática. Já sei de tudo. É o próximo candidato ao acidente. Então, assim, se você alguma vez já cogitou esse tipo de comportamento, esse é um limite que você tem que tirar já. Se você tem alguém que tem esse tipo de comportamento, algum amigo, algum familiar, comece a conversar com ele do ponto de vista técnico. Então, melhor do que dizer, não, vamos estudar, não é falar, não, ó, você sabe que eu aprendi uma coisa legal sobre como fazer curva? Deixa eu te falar. Assim eu aprendi, assim, assim, assado. Entende? Desfazer o já sei de tudo é muito difícil. Porque eu já sei de tudo, já sabe de tudo, porque ele tem um monte de vício cristalizado. Difícil. Próximo limite comportamental que carrega risco e acidente. Não há mais o que aprender. Esse é muito próximo do já sei de tudo. Mas o não há mais o que aprender, ele pode setorizar o conhecimento. Por exemplo, acabei de fazer um curso de curva, rapaz, só de curva na pista e agora eu já sei fazer curva, não há mais o que aprender. Eu vou aprender sobre frenagem. Quando ele setoriza o conhecimento, ele bloqueia a possibilidade de pelo menos depurar o que ele está fazendo naquele bloco que supostamente ele aprendeu. Então, cuidado com não há mais o que aprender. E olha, você mesmo pode incorrer nesse não há mais o que aprender. Quer ver um exemplo clássico? Eu aprendi que o capacete tem que ser assim, assim, assado. O material tem que ser assim, assim, assado. O tamanho tem que ser assim, assim, assado. E olha, um capacete é uma coisa limitada, relativamente pequena. Não há mais o que aprender sobre isso. Bloqueio, consumo de capacete ou de produtos ligados àquela ideia bloqueada, fecha a possibilidade de aprender sobre novos materiais, novos usos, enfim, novo, e aí parte para outra coisa e deixa para fora uma possibilidade de segurança que poderia estar pintando bem na sua frente e você não teve olhos para ver, tá bom? Próxima coisa, próximo limite comportamental. Eu já sou muito experiente. Eu já piloto há 10, 20, 30, 50 anos. Olha, eu já passei por tudo. Acabei de começar essa live falando sobre a senoide de risco. Não me interessa quanto você pilota. Desculpe, eu não quero que isso soe snob e nem grosseiro para você, tá bom? Mas sinceramente, eu não tô nem aí para quanto tempo você pilota. Sinceramente, se você falar para mim que pilota há um ano, e se você falar para mim que pilota 50 anos, eu vou te dizer o seguinte: olha, 50 anos. O cara que pilota um ano, teoricamente, ele pilota melhor que você. Acredite. Porque ele tá fresquinho. Ele tem menos vício. O que eu falar para ele,
O que a gente colocar do jeito certo, direcionado, vai excluir toda a possibilidade de ele passar pelos 50 anos, muitas vezes, de besteira que você tem passado. Então, esse tipo de coisa, já sou muito experiente, é o prenúncio para o acidente. Porque o muito experiente, por acreditar na experiência, que acha que tem uma predisposição a risco maior do que aquele que se autoimpõe uma condição de eterno aprendiz. Então, o muito experiente pode correr certos riscos, porque por conta da experiência que ele tem, ele vai conseguir sobrepujar os riscos e isso não é verdade. Então, esse é um limite comportamental. Ó, já sei de tudo. Não há mais o que aprender. Já sou muito experiente. Faça a sua análise, você mesmo aí. Será que às vezes você já não falou isso? Quarto limite comportamental. Isso aí que você está falando é para quem usa a moto de outra forma. O meu uso é mais para diversão. E aí eu vou depurar isso aqui, tá? Ah, isso aqui é para você que tem motão. Eu tenho scooter. Ah, não, isso que você falou é para scooter. Eu tenho motão, isso não serve. Isso serve porque é ciclística. O conceito é o mesmo. Um eixo longitudinal, duas rodas, equilíbrio dinâmico, efeito giroscópico e uma série de coisas. A via é a mesma para todo mundo. Então, esse tipo de comentário, ele cria um limite muito grave para você, né? E esse limite, isso é para quem usa a moto de outra forma. O meu uso é mais para diversão, é crítico. E aí eu coloco da seguinte maneira: eu uso a moto só no final de semana. Então pego minha moto e vou viajar. Eu não preciso dessa carga de informação, porque durante a semana a minha moto fica paradinha lá. Eu não me encontro com trânsito durante a semana e o trânsito de semana é pesado, tá? Então eu só pego a minha moto no sábado para ir até ali com os amigos e voltar. Só que até chegar ao ali com os amigos, você vai se deparar com trânsito. Você vai encontrar, você vai tomar fechada, você vai ter que pegar corredor, você pode pegar um engarrafamento na saída ou na entrada da cidade, você vai se deparar com caminhões, carros, ônibus, outros motociclistas, você vai se deparar com N coisas. Então, não adianta você me falar isso. Sinceramente, não adianta. Tá bom? Quinto e último fator de limite comportamental. Parece bom, mas eu tentei e não serviu para mim. Como é que você tentou? Ó, isso é um limite muito, muito normal, tá bom? Eu tô aqui numa live e aí eu falo um monte de coisa. Aí o cara vai lá e ele experimenta. De que jeito eu não sei. Porque quando eu falo para você experimentar, é porque eu vou dar a completude do conhecimento. Eu jamais vou te falar numa live, experimenta fazer curva assim, ó, porque eu nunca te dei a completude dos elementos de curva. Eu estou dando eles de uma maneira pincelada. Então, quando eu falo para você experimenta aí, você pode fazer porque eu te dei o fundamento técnico para você esgotar aquele assunto numa prática e te direcionei. Mas quando eu não disser, agora eu falo de mim, tá bom? Eu, Ângelo, instrutor. Quando eu não te disser, não faz isso, ou quando eu não te falar, faz isso, é porque você ainda, dentro do limite de conhecimento que eu imponho para que ele seja organizado, ainda não está pronto. E eu nunca vou te entregar assim, ó, de mão beijada. Sabe por quê? Porque se eu te entrego de mão beijada, eu crio em você a fome do imediatismo, que é o que o método Moto combate. Eu crio em você o que eu mais combato. Eu quero um motociclista da nova safra, a pessoa que realmente entenda profundamente e não corra risco porque sabe o que está fazendo. Não vou te dar de mão beijada. Pode esquecer, tá bom? Então, ó, parece bom. Eu tentei e não serviu para mim. Como é que você tentou?
Às vezes você tentou e criou um vício, porque você não tem a completude da informação. Ou às vezes você foi lá no YouTube e assistiu um influencer, né, que a gente começou a falar sobre eles hoje, e você viu que ele pilota e faz um cacoete lá qualquer. E você experimentou. E aí você fala, cara, funcionou, não funcionou, seja lá o que for. Então, parece bom, mas tentei e não serviu para mim, não serve. Porque se parece bom, minimamente, para que você tente executar uma coisa que pareça bom, você tem que ter todos os parâmetros. Se você não tem, não tente, estude antes. Esse é um limite comportamental grave também. Então, os limites comportamentais que podem melar completamente o teu processo de mapear e achar limites, limitações e vícios são esses. Já sei de tudo, não há mais o que aprender, já sou muito experiente. Isso aí é para quem usa a moto de outra forma, eu uso só para diversão e parece bom. Tentei e não serviu para mim, tá bom? E aí, pessoal, para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje, a gente fechar a parte 2 dessa live, né? É uma live dividida em duas partes. A primeira parte foi na terça-feira passada, tá no YouTube, o cachorro tá latindo aqui, mas vamos embora. Tá no YouTube, tá no Instagram também, corre para assistir. Como é que você respeita as limitações? Porque ninguém está propondo aqui um combate ferrenho da limitação. A limitação existe, está instalada e é um problema. Deixa eu te falar como é que você pode aprender a respeitar as suas limitações, tá bom? Primeira coisa, disciplina. Olha isso, turma. Disciplina para reconhecer que ainda não se está pronto para fazer aquilo. Primeira coisa, para você respeitar uma limitação e não se machucar por aí, é ter a disciplina para reconhecer que ainda não chegou o momento. Ainda não chegou o momento de você pegar uma moto. Ainda não chegou o momento de você fazer aquela viagem para Atacama. Eu vou porque todo mundo vai. Ainda não chegou o momento. Ainda não chegou o momento de você pegar uma estrada a 120 por hora e conviver bem com curva em alta velocidade. Ainda não chegou o momento de você fazer a rota 66. Ainda não chegou o momento de você trocar de moto, porque você já sentiu que aquela moto tá te entregando um conhecimento positivo. Para que você vai sair dela aqui agora? Ainda não chegou o momento. Esse momento é seu, eu não consigo te dar um momento. A não ser que a gente converse bastante. Mas como é que você vai achar com o conteúdo dessas duas lives? Ainda não é o momento. Próxima coisa. Como respeitar as limitações? Sabendo que o conhecimento existe para você usar e dominar a moto. Não é crível que você queira pilotar uma moto, se colocar em movimento, em meio ao trânsito, ser a parte mais frágil, e não obstante a lei falar que você é a parte mais frágil, eles não estão nem aí. Eles vão te tratar como um veículo normal. E se você for tocado, você vai se machucar bastante. Não é crível que você conviva ou apague esse tipo de risco sem o conhecimento. E não é crível que você queira dominar uma moto sem saber como fazer. Não é crível que você queira pilotar sem saber a relação de peso-potência da sua moto, o que ela pode fazer, a inclinação que ela consegue dar, como é que ela freia, qual o tempo de frenagem dela, qual o tamanho do entre-eixo, o que isso pode te gerar, que tipo de manobra você pode fazer no meio do trânsito que vai te dar relativa folga. Não é crível que você queira passar por isso sem dominar a sua moto. Próxima coisa. Zona de conforto versus zona de perigo. Não é crível que essa altura da nossa conversa, essa altura da sua vida, você escute alguém falar essa romantização. Pegue a moto
e quebre a rotina. Saia da sua zona de conforto. Não saia, não. Não saia. Fique nela. Porque a zona de conforto no motociclismo é reconhecer o que você pode fazer. Sabe, enquanto a zona de conforto para outras coisas, ela tem um aspecto pejorativo de não se jogar, de não saber se pode vencer um limite, ou seja lá o que for, a zona de conforto no motociclismo cobra um preço caro. Fica nela. Saiba, eu só posso fazer isso, porque eu só sei isso. E agora o que me cabe é isso. O seu trabalho é ampliar a zona de conforto. Eu estou na minha zona de conforto há muito tempo. E o que eu faço? Amplio a minha zona de conforto. Todo dia eu bebo do conhecimento para ampliar a zona de conforto. E vou ficar nela, tá? Se você falar para mim, vamos fazer um Iron Butt, virar a noite pilotando, eu não consigo. Eu não consigo, porque eu tenho um limite de conforto em cima da moto. Eu sei quantas horas eu consigo ficar bem e manter o meu foco e atenção. Eu não consigo. Então, não saia da sua zona de conforto. No motociclismo, isso quer dizer o seguinte: eu sei o que eu posso fazer, eu só aprendi até aqui. Eu vou me comportar porque a minha vida está em jogo. Eu tô pouco me lixando se alguém vai virar para você e falar: que é isso? Vamos pilotar 500 quilômetros para tomar um café. Saia da sua zona de conforto. Não vou sair porque meu máximo é 100 quilômetros. A partir do quilômetro 100 eu começo a dormir na moto. Fique na zona de conforto. O trabalho é ampliar a zona de conforto com o conhecimento. Tá bom? Então, ó, respeitar a limitação. E se você quiser usar essa expressão, ficar na zona de conforto, entenda que isso é bom, porque quer dizer que é o teu limite técnico. Não quer dizer que você precise ficar ali o tempo todo. Lembre, o limite ou a limitação é uma condição atual e temporária. Então a tua zona de conforto pode aumentar cada vez mais, tá bom? Mas não tire isso de perto de você. Eu piloto na minha zona de conforto, dentro daquilo que eu consigo fazer, tá bom? E, por último, como é que você respeita as limitações e sobrepõe as limitações? Com o conhecimento. Conhecimento daquilo que a gente chama de conhecimento situacional do trânsito e dos seus perigos, tá? Não é só o conhecimento, mas é como ter acesso ao conhecimento e como aplicar aquilo nas situações do dia a dia, né? Conhecimento situacional, por acaso, é a base do método Moto. Então, uma das formas de você ampliar a sua zona de conforto é aplicar o conhecimento às situações, porque você tem bagagem técnica para poder definir, abrir as caixinhas e puxar aquele conhecimento que é cabido para aquela situação específica. Eu não acredito em técnica que seja ampla. Não existe isso. Existe sim técnica específica e mais. Conjuntos de técnicas que somadas te dão o domínio da situação e do risco. Tudo bem? Boa noite a todos, turma. Fiquem com Deus. Bom descanso aí para vocês. Até terça, até quinta-feira e vamos que vamos. Valeu!